Olá, meu nome é Regis e quero dar uma continuidade às minhas especulações lá da minha Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, né? Então, a ideia geral da concepção pragmática de Jesus, Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, é a de que não existiu um Jesus, talvez tenha existido vários, né? Nenhum deles é lá muito parecido com o que os evangelhos plasmaram depois de muita multiplicação de versões. Algumas se tornaram mais famosas, algumas eram mais ou menos sinérgicas e foram então reunidas, né? Algumas eram famosas, mas foram censuradas porque elas eram inconvenientes e mesmo essa seleção de textos acabou sendo radicalmente reinterpretada de maneiras completamente distantes das concepções originais de quem as concebeu inicialmente. Então, minha ideia sobre Jesus é: ele não existiu da maneira como é descrito. Alguma coisa ali descrito pode ter pego parte da ideia geral, mas ele é uma idealização que precisa ser constantemente atualizada, porque aquilo que era relevante fazia sentido há 2000 anos não faz mais muito sentido. Bom, feita essa preliminar restrição radical, né, a ideia da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é uma concepção de Jesus que precisa ser atualizada para o que faz sentido ou faz falta para nós. E o que é Jesus? Jesus é o ser humano ideal, no sentido de o Filho de Deus, que na verdade é o mesmo Deus, só que outra pessoa. E aí eu aplico essa ideia de é o mesmo Deus em outra pessoa, a minha concepção de outras pessoas. As outras pessoas e eu mesmo somos todos manifestações da mesma consciência. Se quiserem chamar de Deus, não tenho problema nenhum com isso. Eu não sei se eu acredito muito em vida após a morte, seja na perspectiva cristã, né, de ressurreição. Então nós seremos recriados com corpo e mente, né, após o juízo final. Ou se eu acredito na versão espírita de que nós somos consciências, que temos várias reencarnações, né? Eu gosto de usar a expressão conjugações, né? Só que aí na ideia de conjugação a gente deixa de existir também um pouco aquela ideia lá da ressurreição, né? Então, alguma consciência fundamental se recria ou é reconjugada, é remobilizada em diferentes circunstâncias e, em última análise, por exemplo, atualmente a gente tem uns 8 bilhões de pessoas. Cada uma das pessoas, os bons e os maus, somos todos variações. Então a Santíssima Trindade tem 3 pessoas do mesmo Deus, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na minha concepção, nós temos 8 bilhões, que podem ser muito mais, 8 quintilhões, ou um número muito maior ainda de sujeitos possíveis, o que pode incluir, sei lá, animais fofinhos, que nem, sei lá, golfinhos, né? Ou alienígenas altamente intelectualizados, ou talvez altamente intelectualizados ou altamente olfativos, pode ter muitas variações, né? Tudo isso são variações do mesmo Deus, ou enfim, da mesma essência fundamental daquilo que a gente chama então de consciência, né? Então
o universo tem muitas dimensões. Uma delas, uma dimensão fundamental, é a dimensão da consciência. E aí, claro, inclusive a consciência em outros universos, né? Então, universos com outras propriedades físicas, por exemplo, com mais dimensões espaciais, né? Então, tem, sei lá, 4, 5, 20 dimensões espaciais e 1, 2, 3 dimensões temporais, ou ainda mais complexo ainda. Nós não conseguimos conceber isso muito bem, a gente precisa recorrer a abstrações e pegar propriedades formais dessas especulações, mas elas podem ser realidades intuitivas para alguns seres, mais ou menos como tem, sei lá, os idiotes savant que lidam com números primos como rostos, talvez, né? Eles têm uma percepção desses objetos como coisas íntimas, né? Então, nessa minha concepção, é muito importante de destacar que, mesmo que a gente morra, né, e descubra que continua vivo de alguma outra maneira, as questões metafísicas continuam sendo questões metafísicas não resolvidas. Isto é, por exemplo, a alma é imortal. Bom, eu posso viver por 1 trilhão de anos e ter, digamos, pela concepção espírita, posso ter centenas de reencarnações e muito mais tempo ainda de vida entre encarnações, etc, etc, mas a questão sobre se a vida é eterna, ela continua como uma incógnita, né? Para eu poder responder esta questão, eu tenho que viver por toda a eternidade, o que é, em tese, impossível. Então, digamos que eu vivi 1 quatrilhão de 1 quatrilhão de 1 quatrilhão de 1 quatrilhão de anos, eu ainda não sei se eu sou imortal, né? E eu posso ter certeza que eu sou mortal em diversos sentidos. Por exemplo, eu era um mamífero, agora eu sou uma coisa completamente diferente. Eu vivia em 3 dimensões e agora eu vivo em 26, sei lá. Eu sou uma coisa agora muito diferente do que eu era. Eu serei no futuro uma coisa muito diferente do que eu sou agora, a ponto de não haver propriamente uma identidade lá muito forte, né? Certamente menor seria a minha identidade com este meu ser futuro que experimenta 50 dimensões físicas e 33 temporais. Ele é mais diferente de mim, como eu sou agora, do que eu sou diferente do meu vizinho, ou do mendigo que me pede dinheiro na rua, ou do assaltante, ou da pessoa que eu mais amo na vida, sei lá, de um filho, de uma namorada, de uma esposa, de um músico que eu admiro muito, etc, etc. Esses caras todos, essas pessoas diferentes, que são outras pessoas, são mais parecidas comigo do que eu serei do meu contínuo daqui, digamos, 1000 reencarnações, por exemplo, né? A ponto desse Regis do futuro, obviamente, nem entender muito bem o que era ser Regis, ter uma vaga noção, conseguir, com uso de drogas, sei lá, o santo daime daqui 1 bilhão de anos, ter experiências parecidas. Então era assim que era viver em 3 dimensões, né? E assim por diante. E aí, tendo feito esse experimento mental de flexibilizar as coisas que a gente pode se tornar, deixa de ser tão estranha a ideia de que eu sou você apenas de uma outra perspectiva. Ou todos nós, 2 ou 8 bilhões ou 8 trilhões de consciências, ou muito mais, somos variações dessa essência fundamental que é ser uma consciência, né? E a própria ideia de que as coisas melhoram também pode ser um erro. Então,
Então pode ser que ao longo de alguns trilhões de anos a gente se torne mais complexo, mas depois ao longo de outros trilhões de anos a gente se torne mais simples. E aí a minha ideia é mais ou menos a seguinte: se o universo é grande o bastante, ou dura o bastante, cada um tem a experiência de ser cada outro. Por exemplo, eu, daqui alguns trilhões de trilhões de trilhões de anos, terei a oportunidade de experimentar o que é ser cada um dos atuais 8 bilhões de seres humanos. E vice-versa. Se isso faz algum sentido, né, naquela lógica da Santíssima Trindade, né, é o mesmo Deus com diversas pessoas, então o mesmo não Deus com diversas pessoas não é uma ideia tão absurda, né? E, para complicar um pouquinho mais, se o universo for grande o bastante ou durar o bastante, as coisas se repetem muitas vezes. Então, esta gravação que eu estou fazendo agora, ela vai se repetir ao longo dos trilhões de anos. Eu ou outros vão estar iguaizinhos ao que eu sou agora e vão fazer esta gravação com este cenário de fundo, inclusive, e muitas, ainda muito mais variações. Então, digamos que em um quintilhão de anos isso se repete 3 vezes. E tem muitas variações levemente diferentes, cada uma da outra, mas ainda com o cenário mais ou menos original. Em algumas dessas variações, em vez do chapéu estar em cima do capacete, digamos que o capacete está em cima do chapéu, né? Não faz lá grande diferença, mas é uma diferença, né? O que levou que numa dessas variações o capacete estivesse em cima do chapéu ou o chapéu estivesse em cima do capacete, né? São possibilidades de variações, né, que não são muito importantes. Em uma dessas variações eu sou caolho, ou numa outra variação eu tenho visão perfeita, mas todo o resto é mais ou menos parecido. Ou numa das variações eu falo uma outra língua, né? Ou em outras variações eu falo a mesma língua, mas tem aquela diferença ali dos chapéus, ou o meu sinal aqui é do outro lado. Entendem que algumas variações são muito banais, algumas variações são mais essenciais. Em algumas variações, vamos imaginar, em algumas variações eu sou mulher. Isso faz algum sentido? Uma mulher poderia ter a minha consciência, porque talvez ser mulher seja uma experiência completamente diferente. Ou talvez não, né? Em algumas dessas variações, eu sou branco, né? Eu sou pardo, tá? Mas numa outra variação eu sou branco, ou eu sou preto, ou eu sou oriental, sou japonês, ou sou descendente de japonês, ou descendente de povos, como é que eles dizem? Povos originários aqui do Brasil, ou da América do Norte, ou da Groenlândia, sei lá, né? Muitas variações. Mas ainda assim é um número finito de variações. Essa é a grande questão. O modelo que eu costumo usar é o do peixinho dourado dentro do aquário. Então, digamos que um aquário desse tamanho tem um peixinho dourado que fica andando para um lado e para o outro. Para nós, ele está se repetindo, porque a gente tem memória o bastante para dizer. Ele esteve aqui, depois ele veio para cá, depois ele voltou para cá, e depois ele voltou para cá de novo, e assim por diante. Que vida chata, né? Mas a memória dele pode ser fraca o bastante para que para ele sempre pareça novidade, né? Seria uma variação do peixinho dourado Heráclito. Quando ele está aqui de novo, ele não é mais o mesmo, então não é igual. Então essa é a minha ideia de que as questões metafísicas, elas continuam sendo metafísicas, 1 bilhão de anos depois, vida após a morte comprovada, seja com céu ou inferno, persa ou católico, ou zoroastrista, mais especificamente dos persas. E se existe Deus? Qual Deus, né?
são 3 pessoas, ou são mais pessoas, ou somos todos nós essas pessoas, né? Na verdade, isso aqui quase que tem mais a característica de serem várias formas de formular de maneira não trivial a mesma experiência. Até fica a questão, né? Alguma dessas explicações é mais verdadeira do que a outra, ou são apenas formas de organizar a experiência, a mesma experiência, talvez objetiva, dentro de uma explicação diferente, né? Que responde algumas perguntas e evita outras, assim como uma outra forma de formular responde outras questões e evita essas aqui, ou evita umas terceiras questões. Eu acho que nessa minha exemplificação eu já dei diversas variações que são, muitas delas, válidas, né? E que demonstram que há uma certa equivalência delas, né? Então, cada consciência se desenvolve ou varia, né? Eu prefiro a expressão variação, varia ao longo de trilhões de anos, ou é a mesma ampla consciência, ou é o mesmo elemento fundamental da consciência, que se experimenta através de quintilhões de variações no tempo e no espaço, e variações do próprio tempo e espaço. Então, universos com 3 dimensões espaciais e uma temporal, pelo menos grandes, né? Grandes dimensões temporais e grandes dimensões espaciais. A nosso universo são 3 dimensões espaciais e uma temporal, que pode ser um caso especial de um universo muito mais amplo, que tem mais dimensões espaciais grandes, né? Aquelas que tu pode esticar o braço em direção a alguma coisa, né? Só que no universo tu estica o braço, entre aspas, e tu acede a 5 lugares diferentes ao mesmo tempo. É um único braço, se manifesta de 5 maneiras diferentes, espaciais, não de cores, não de cheiro, mas 3 lugares diferentes. Enfim, não é intuitivo, né? Porque, enfim, a nossa experiência, nós nos concebemos num ambiente tridimensional, com mais uma dimensão, com um único sentido, né, do tempo. Mas não é a única forma de conceber e pode não ser a única forma de experimentar a consciência. Essas noções todas, a principal utilidade delas é, digamos assim, convidar a pensar a experiência humana, ou a experiência de cada um, de maneira mais flexível. Vivemos no Brasil, ano de 2025, eu estou aqui em Porto Alegre, no dia 21 de fevereiro de 2025. Então nós temos a tradição cristã católica, a tradição cristã protestante, temos a tradição cristã espírita, né? Tem as versões mais espíritas, mas aí elas podem ser mais umbandistas, mais espíritas à moda de Kardec, digamos assim. Pode ser mais cético e se fazer questões, né? E fazer uma enorme censura da proliferação mitológica do espiritismo, né? Então, para quem não conhece, por exemplo, atualmente está muito em voga uma noção que surgiu há bastante tempo, que é a seguinte: a Terra está passando por uma fase de transição de um planeta de provas e expiações, essa que tem karma e que a gente paga e tal, vai ficar menos focado na repetição, em pagar as penas no sentido retributivo das penas, e mais focado no aprendizado, né? Então a gente vai parar de apanhar tanto e vai passar a aprender mais, né? Não faz muito sentido, né? Mas talvez faça, né? Não é totalmente absurdo,
Mas tem muitos detalhes muito malucos, né? Então, muitos de nós somos exilados retardatários de Capella, que era um planeta mais ou menos como a Terra é hoje. Capella seria há uns 10 mil anos. 10 mil anos aí varia, o número de 1000 anos varia. Né? Mas digamos que seja há uns 10 mil anos. Aí nesse planeta, o Chico Xavier era um almirante malvadão, né? Que se meteu lá em iniciar uma guerra nuclear. E aí ele foi exilado de lá, porque ele era malvado demais para o que viria a ser aquele planeta, que passou então a ser um planeta de recuperação, né? Menos sofrido, mais de aprendizado. E depois de um certo tempo ele vai se transformar num planeta feliz. Então a Terra era um planeta para onde foram os malvados demais lá de Capella vieram para cá. Só que aí, em comparação com o que tinha aqui, eles eram bastante avançados. Eles eram malvadões, mas eram mais sofisticados, né? E aí eles teriam participado de civilizações antigas, conhecidas ou não mais conhecidas, sei lá, tipo os egípcios, ou sei lá, os atlantes, e sei lá o que, os lemúrios, sei lá. Tem um monte de mitologias sobrepostas em cima de mitologias. Mitologias antigas que são então identificadas como pristinas e verdadeiras, né? E agora nós estaremos numa situação que Capella esteve lá, então de repente o Putin ou Hitler, né, vão ser o Chico Xavier de Quiron. Quiron é um planeta que está então em transformação para se transformar um planeta horrível, como a Terra como a Terra era há 10 mil anos, né? Como é que é? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Aqui é redundante, né? Ou é 10 mil anos atrás, ou é há 10 mil anos. Então eu prefiro a versão do A. Eu nasci 10 mil anos atrás. E aí então os malvadões daqui vão lá para Quiron, né? Até eu já propus, né, para alguns amigos. Se conhece algum espírita, propõe um xingamento, né? Que seria: vai para Quiron. Quiron é o planeta esse, né? Esses nomes também são completamente fictícios, né? Ou é que nem os nomes fictícios lá das ficções tipo Star Trek, né? Então é muito engraçado que uma civilização se chame de Vulcano e outra civilização se chame de Romulano, inclusive elas têm um certo parentesco, né? Na verdade, são nomes da nossa história terrestre aplicados a esses dois povos hipotéticos e planetas hipotéticos, né? É também como, sei lá, aqui no Brasil a gente chama a Alemanha de Alemanha, né? Os próprios alemães se chamam de o país deles é Deutschland. Os italianos chamam de alemão, ou os ingleses chamam de German, ou Germany, né? Então, qual é o nome da Alemanha? Em que língua? Cada língua, nesse caso, pelo menos, cada língua dá um nome diferente. Os gregos, né? Acho que é Hélade, uma coisa assim. Helenos. Aqui Helenos também é acho que como nós chamamos, como nós aportuguesamos a palavra grega. Mas grego é bem diferente de heleno, né? Grécia é bem diferente de Hélade, não tenho certeza disso, né? Mas enfim, esses nomes Capella e Quiron são nomes que os humanos das federações espíritas deram para esses planetas provavelmente fictícios, né? Não é uma questão para mim dizer que não é verdade nada disso. Pode ser até que seja 80% verdade. Só que as versões são contraditórias. É mais ou menos como as versões mitológicas de Zeus ou do dilúvio. O próprio Gênesis tem duas criações de Adão e Eva. Acho que tem a variação em que tem a criação separada de Eva. Tem duas versões do dilúvio.
tem 2 contagens dos animais puros e impuros, de quantos tinham na arca, né? Então, se a gente analisar até as religiões mais conhecidas, na verdade, são extremamente desconhecidas, o grau de variação nos próprios textos compilados, né, é muito grande a variação. É bastante cheia de contradição. O texto mais recente lá, que são os evangelhos, os 4 evangelhos que foram escolhidos como não apócrifos, são todos eles muito diferentes, né? Os textos mais antigos são algumas cartas atribuídas a Paulo, e certamente não todas foram escritas pelo mesmo Paulo, né? A autoria tinha uma concepção diferente naquela época, e isso pode nos mostrar muito bem, nos permite entender essa evolução da mitologia espírita, né? E que pode estar também completamente errada. Eu tenho a minha proposta, né, de que, vamos supor que não existe este mundo espiritual meio platônico, meio cientificista, naturalista do século XIX, lá do kardecismo, né? Que na verdade é uma tentativa de naturalizar o fenômeno espiritual, né? Detalhe importante é que o cristianismo mais raiz dos católicos, dos ortodoxos e dos protestantes não tem exatamente um mundo espiritual com espíritos, né? Quando na Bíblia fala em Espírito de Deus, é mais a vontade de Deus, ou a mente de Deus, ou o mau humor de Deus influindo na cabeça de uma outra pessoa, um rei que vai cometer uma atrocidade, ou o faraó que tem o seu coração endurecido, né, justamente para que Deus possa mostrar todas as suas pragas possíveis, né? Se Deus não endurecesse o coração do faraó, ele libertava os judeus meio que logo de vez, né? Mas Deus lá endurece o coração do faraó, e o faraó não liberta os judeus, e por isso Deus aplica mais e mais e mais e mais outra praga, né? Até a praga da morte dos primogênitos. Então ok para quem acredita nisso, literalmente ok, tudo bem. Para aqueles que entendem que isso é uma alegoria bem estranha, né? Mas a compreensão de espírito como uma espécie de fantasma, ou eu estou aqui, mas eu tenho um espírito que está mais ou menos ligado a este corpo, né? Como se fosse um operador verdadeiro. Este meu corpo aqui é como o drone militar lá dos americanos, ou dos russos, ou dos ucranianos, e a verdadeira inteligência é o meu espírito, né? Ou a minha alma, que é o operador do meu perispírito, que é o operador do meu corpo físico, né? Essa concepção não tem no Velho Testamento, e nem exatamente no Novo Testamento, né? Isso são sobreposições. Claro que o Novo Testamento já surge no contexto helenístico, então já tinha essa noção de alma imortal, de espírito que sai do corpo e entra no corpo, né? Mas na concepção cristã raiz, não tem alma como uma coisa que subsiste independente do corpo, ou que, assim, subsiste, continua existindo, mas não funciona. A alma sem corpo não funciona. Como é que funciona? Então, eu morro e fico lá. Como é que é? O pó voltou ao pó e o sopro voltou para Deus. Aí tem o juízo final para haver, então, o julgamento final. Então, alguns que já são bons no momento do juízo final são arrebatados. Alguns que são mais ou menos continuam lá para apanhar um pouco, né? E os que já tinham morrido são, então,
recriados em corpo e espírito, em pó e sopro divino, para então serem julgados e mandados para o paraíso ou para os rios de fogo dos persas, né? Essa noção não tem espírito, né? Notaram que não tem espírito? Não existe um momento intermediário em que tu é só um espírito. Existe um mundo espiritual ou não material habitado por anjos, demônios. A própria condição de Deus é meio confusa, porque em alguns momentos ele caminha ali pelo templo, né? Ou se manifesta como uma sarça ardente que não se consome, ou uma figura que não pode ser vista. Se for vista, quem vê tem que ser purificado, porque senão vai morrer, né? Então é o fogo purificador. Essas concepções não são exatamente espirituais, né? O mundo, o céu, entre aspas, é um lugar físico, né? Onde está Deus e os seus ajudantes, entre eles até o advogado do diabo, né? Que seria o opositor, né, lá do Jó, né? Que é já naquela concepção do segundo templo de Jerusalém, na qual não tem vida após a morte, não tem um Hades, né? Que acho que dos judeus era Sheol, né? Que é para onde ia todo mundo. Aí tem o exílio. Bom, lembrando, tinha o reino, entre aspas, de Israel ao norte, que é conquistado, sei lá, pelos assírios em, sei lá, 900 antes da Era Comum. A elite de Israel vai para Judá, lá para Jerusalém. Aí junta as divindades, então o norte tinha os deuses El Shaddai, Elion, né? E o sul tinha já mais estabelecido o deus Yahvé, né? Aí aquelas situações de vamos ajeitar esses textos aqui, então como é que é o que não tem, como é que é o tetragrama? Eu acabei de falar agora, pô, Yahvé. Yahvé vai dizer, não, eu para Moisés, não, eu me apresentei para Abraão e não sei quem lá como El Shaddai e El Elyon, mas o meu nome mesmo é Yahvé. Aí depois proíbem de falar o nome Yahvé, né? E aí a gente, nas nossas Bíblias traduzidas, já vem geralmente substituído, né? El Elyon é o Altíssimo, El Shaddai é o Todo-Poderoso, e quando estava escrito Yahvé, coloca como o Senhor, que é uma tradução ali do, como é que é? Agora esquecida, que é um plural lá de Senhor, mas que é usado como um plural majestático para indicar Deus, né? O Deus. Que não era um só, eram vários. Antes da questão lá das pessoas, né? Tinha a questão de que eram vários deuses, com suas esposas, com seus amigos, com seus inimigos, com o vizinho que era o deus de outro povo, que o povo daqui não deve adorar aquele deus de lá, porque aquele deus de lá é de lá, não é daqui, né? Quem adorar aquele lá vai morrer, né? Enfim, tudo isso é unificado, então os patriarcas viram todos descendentes de Abraão, que vai ser então patriarca dos patriarcas que eram antes os patriarcas originários de Israel. Os deuses, na verdade, o verdadeiro mesmo é Yahvé, o resto eram nomes fantasias, né? O nome social de Yahvé na época do Abraão, mas agora o nome dele mesmo é Yahvé, e agora não pode mais pronunciar. Por que tudo isso, né? Então, a elite de Israel destruída, a unidade política pelos assírios foge para
para Judá, fogem para a cidade capital, para a cidade de Jerusalém. Mas aí também Judá e a capital Jerusalém são desconstituídos politicamente pelos babilônios. Aí a elite vai para Babilônia e os camponeses, né, ficam ali. E outros vão para outros lugares, vão para o Egito, vão para vários outros lugares. Aí os próprios babilônios são conquistados pelos persas, né? Aí depois de um tempo, acho que uns 20 anos, 15 anos, o Ciro II manda aquela elite que está lá de volta para cobrar impostos daqueles camponeses, né? Em vez de vocês ficarem aqui gastando a fazenda do palácio, voltem lá para a terra de vocês e cobrem tributos dos camponeses, né? Aí eles fazem mais ou menos isso, com o apoio, talvez até da polícia, entre aspas, dos persas. O Ciro II é considerado Messias, porque ele restitui, de certa maneira, a autonomia política daquela elite de Judá. Eles reconstroem, então, ou eles constroem pela única e primeira vez, ou eles dizem que reconstroem pela segunda vez, por isso que é chamado de Segundo Templo de Jerusalém. O mítico anterior seria o de Salomão, né? E aí, nessa reconstrução, eles inventam uma nova religião. Aí a religião anterior tinha Sheol, tinha culto aos ancestrais, tinha culto aos deuses El Shaddai, El Elyon, aos Elohim, Aqui alguns, ao longo do tempo, passam a ter categoria de classe ou passam a ser nomes específicos, tipo El Shaddai vira, acho que, o Todo-Poderoso, né? Mas originalmente era um deus próprio. Era uma variação de El, né? Que tinha essa característica, Shaddai, que não era bem uma descrição, era um outro nome próprio, né? O Yahvé é traduzido como... como é que ele é traduzido? Como o Senhor? Eu não consigo lembrar da palavra que se convencionava pronunciar no lugar. Toda vez que tu encontrava o tetragrama, tu dizia essa outra palavra, mas agora não estou lembrando. E essa nova religião criada, então, na reconstrução do templo, no segundo templo, não vai ter vida após a morte, não tem Sheol, não vai todo mundo para o Sheol, morreu, vira pó e volta o sopro para Deus. E não tem essa unidade do sujeito, o sujeito se desfaz. Hipóteses, né, isso servia para evitar o culto aos ancestrais e forçava os camponeses a, uma vez por ano, voltar a Jerusalém para fazer um sacrifício a Yahvé, para ter a pena que já estava dada por terem experimentado o fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, não do bem e do mal moral, mas do que é bom e do que é ruim, no sentido de as pessoas aprendem a comer, a beber, a transar, a saber quando é que estão com sede, mais ou menos que nem o que uma mãe vai ensinando aos poucos para um bebê, ou um pai, ou um cuidador, tá doendo a barriga, né? Tá chorando porque tá doendo a barriga. Isso é ruim, tá me doendo a barriga. A gente vai aprendendo a dar nome ao nosso corpo, identificar ele como nosso corpo e aprendendo a saber o que é agradável, o que é desagradável. Isso eu estou chorando, eu não consigo controlar porque isso é dor, né? Isso é sofrimento. Então a árvore do conhecimento do bom e do ruim tem mais essa função, né? Os psicanalistas chamariam uma função de erotizar o corpo, né? Então eles descobrem que estão nus, né? Não é o certo ou errado moral, até porque a ideia de moralidade nesse momento aí da redação do Velho Testamento Deus é soberano, ele traz o que é bom e ele traz o que é ruim, ele traz as graças e as desgraças, né?
mas aí vai ter o contato com os persas já lá no exílio, e aí já se reconstitui. Os textos são aproveitados de tradições mais antigas, mas são ressignificados e em parte eles são redigidos, né? Mas não é perfeita. As marcas das concepções anteriores ficam ali gravadas no texto. Nas versões, mesmo reeditadas do texto, ficam resquícios das concepções antigas. E isso ainda vai ser mais alterado também em novas redações, com também influência do período helenístico, né? Aí se caracterizam tradições dentro do judaísmo que tem mais a ideia do segundo templo de Jerusalém. Alguns que dizem, ok, o segundo templo de Jerusalém está certo. O rei lá que ajudou a construir, não sei se era Jerobabel, ele desaparece e os sacerdotes tomam conta da vida política de Jerusalém e Judá, né? Mas depois, isso era no período em que então Judá, Jerusalém, prestavam tributos à Pérsia, depois os gregos tomam conta, depois os romanos tomam conta, mas continua a época helenística, ou seja, a cultura helenística. E aí nós temos também o cristianismo, né, que vai aproveitar essas subdivisões do judaísmo que diziam que, mas Deus, a gente está condenando a morte, ok, o templo de Jerusalém está certo e nós podemos discutir isso. Mas se Deus pôde criar uma vez, ele pode criar uma segunda vez, né? Então imaginemos que vai haver um apocalipse, né? E a cidade vai ser de novo reconstruída, e aí Deus vai recriar as pessoas que já morreram para viverem uma vida feliz aqui em Jerusalém. A ideia não era o mundo todo, tá? Era aquele terreno ali de domínio político dos judeus. E os cristãos meio que rompem, depois de muitas discussões e posições variadas e controversas, eles se reorganizam com uma identidade própria, pululam várias versões dos evangelhos, algumas fazem mais sucesso, as que não são extremamente incompatíveis dentre essas que fazem sucesso são, então, formam um cânon de textos que todo bom cristão deve saber que existe, saber mais ou menos o que está contido, mesmo que não saiba ler, né? Que a maioria não saberia ler, por ainda milhares de anos. E então esses viram um cânon e alguns se transformam em não apenas apócrifos, mas fortemente apócrifos, ou seja, não devemos ler, não devemos saber o que está lá. Se alguém souber, tem que ficar brabo e achar que está muito errado, tá? Então é assim que alguns textos se tornam oficiais e são copiados e recopiados, com erros nas várias vezes que são copiados. E alguns textos continuam importantes porque são negados, e alguns textos perdem importância porque já não era importante, ninguém dava bola para eles, né? Então eles simplesmente caem no esquecimento. Eventualmente alguns eventos nos dão acesso a algumas dessas variações, né? Mas não necessariamente eles eram lá muito importantes. A influência da filosofia grega também vai ser condicionada por a grande editora e reeditora durante o período medieval, que vai ser a Igreja Católica, quem vai dizer quais textos de filosofia devem ser copiados e recopiados, e quais textos religiosos devem ser copiados e recopiados, ou até que devem ser, se possível, suprimidos, né? Então, a nossa tradição cristã, ela é tributária desse monte de perdido na tradução, e às vezes até falsificado na tradução, e quando não falsificado na tradução, mantido no texto, mas completamente ignorado na doutrina e na tradição. No fim, quem manda sempre é a tradição, né? Os textos podem influir, mas isso até é um fenômeno mais recente em que muita gente sabe ler, né? Mas pouca gente está interessada em ler isso aí. Mas nesses períodos aqui, Antiguidade, Renascença,
Mesmo, sei lá, século XVIII, né, muito pouca gente lia e se dava ao trabalho de ler. Século XIX, as pessoas começam a ler mais, né? Século XX tem muita gente que lê e a maioria lê e não entende, né? A maioria das pessoas lê o que acha que está escrito, né? Elas não leem o que está escrito, até porque não tem acesso. Então, uma Bíblia atual, aqui temos uma, né? Essa aqui é uma Bíblia católica. É uma Bíblia católica. Então, nessa Bíblia, às vezes tem um trecho controverso, tem 6 notas de rodapé falando das 6 interpretações principais e dizendo que nenhuma delas é boa, né? Porque, para os católicos, a Bíblia é um texto histórico cheio de problemas, né? A última palavra está com a tradição, com o Papa, em última análise, né? O Papa sendo o Papa é o STF da doutrina, vamos dizer assim, né? Ele tem a prerrogativa de errar por último, ou supostamente Deus vai orientá-lo a interpretar corretamente, desde que ele seja também minimamente prudente e sensato. Se o Papa for impulsivo ou maluco ou mal intencionado, ele vai errar e feio, né? Mas então, na Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, a gente precisa ter essa consciência, né? Até esse desprendimento que os católicos têm em relação ao texto bíblico. Não se justifica dizer bobagens a respeito da Bíblia. Não é que sejam bobagens, não se justifica confundir o que é tradição com o que é texto bíblico, com o que é a posição doutrinária peculiar da Igreja Católica ou posição doutrinária peculiar da Igreja Pentecostal X, Y, Z, e não tem letras no alfabeto para nomear todas elas, né? Espiritismo é uma outra versão ainda, né? Todo mundo diz que é a mesma ou a verdadeira, mas isso não existe, né? Em que momento a gente vai dizer que essa é a verdadeira mensagem, né? A partir da Bíblia isso é impossível, porque a Bíblia é pura e simplesmente contraditória. A Bíblia não é um livro coerente. A Bíblia é uma biblioteca de livros interessantes, né? Essa é uma noção muito importante de se ter presente. Então, feitas essas muitas observações, a ideia básica é o que seria um pensamento religioso interessante, em última análise, para mim, né? Que eu convido, se alguém mais se interessar, vamos conversar juntos, né? Tendo esses elementos em comum, se forem em comum, né? E se não forem em comum, como ponto de partida para mais discussões, né? E no final das contas, a ideia é fazer uma concepção pragmática de Jesus como um ideal de como agir, né? Então, experimentos mentais bem ridículos, né? Jesus lavava as mãos? Acho que sim, né? Não como nós brasileiros, né? Mas devia lavar, talvez usasse azeite em situações especiais, né? Eram outros tempos. Jesus tinha chulé? Provavelmente sim, né? Dependendo da alimentação, tinha cheiro de asa, né? Jesus tinha tatu no nariz? Sim, era um ser humano. Jesus fazia cocô? Claro que sim, né? Jesus transava, né? Olha, ele não se casou, né? Mas isso pode ser censura também da igreja. Ou ele realmente era um cara esquisito e não se casou, né? Mas então, nesse aspecto, não serve de modelo para todo mundo, né? Porque a gente precisa que as pessoas tenham filhos, né? Quer dizer, se alguma concepção disser que é bom que a humanidade se extinga, eles que se extingam, né? Não precisa extinguir os outros. Então, façam celibato, usem, sei lá, bloqueadores da adolescência. Aí entramos num problema ético, né? As crianças têm
capacidade para consentir com tais tratamentos? Os pais têm capacidade para decidir no sentido positivo de vamos fazer isso com os nossos filhos, né? Eu acho que não, né? Mas eu não tenho a última palavra. Faz parte dessa doutrina que não atribuímos a ninguém, além de cada um a si próprio, a última palavra. E aí temos essas situações bem embaraçosas de o que fazer com as pessoas que não se desenvolveram ainda, que têm uma compreensão muito rudimentar da realidade e das consequências dos seus atos, ou dos atos de terceiros. Essa é uma questão metafísica que, assim como a existência de Deus ou a existência de outras consciências ou da vida eterna da alma, são questões que não se resolvem, mesmo que a gente descubra que existe um mundo espiritual e que os espíritos superiores dizem que o certo é isso ou aquilo, a gente nunca vai saber, né? Claro, o roteiro, sei lá, da Flauta Mágica vai mostrar o Sarastro, agora não me lembro mais o nome, como vilão, depois como mocinho, e depois tu fica meio confuso, né? Então, como saber que a minha mensagem, por exemplo, será que ela é uma mensagem filosófica ou é apenas um desvio para confundir a cabeça das pessoas, né? Na verdade, nem eu sei, né? Eu acho que não quero isso, né? Mas eu posso estar enganado a respeito até mesmo das minhas motivações. Inclusive faz parte de grande parte das mitologias religiosas, ou, por exemplo, espíritas, dizer que a gente pode estar profundamente enganado. Então é o meu orgulho, a minha vaidade, que pode estar me levando a me desvirtuar na minha vaidade, né, racionalista ou filosófica, e tentando desencaminhar terceiros, né? Essa é uma possibilidade que deve estar presente, que não deve ser afastada de pronto. Então, se alguém for fazer uma doação, pensa bem antes, e depois que fizer a doação para mim, tá o meu Pix lá no primeiro vídeo, pensa bem, será que não deu dinheiro para um charlatão? E em que sentido charlatão? Ou em que sentido não charlatão? Eu estou embebido pelo espírito da bondade? Eu não me considero especialmente bondoso, me considero justo, né? E desconfiado, mas não desconfiado no sentido de achar que todo mundo tem más intenções, desconfiado no sentido de que eu posso estar enganado, inclusive eu estou enganado a respeito das minhas motivações. Isso então é a igreja neurótica da concepção pragmática de Jesus, né? As outras concepções costumam ser paranoicas, acham que elas são a verdade absoluta, e as outras estão tentando destruí-las, né? Porque tem inveja ou porque são do demônio, alguma coisa assim. 53 minutos e 12, 13, 14, 15 segundos, né? Eu vou me repetir lá que nem os trilhões de anos. Então era mais ou menos isso. A ideia final é aquela, né? Então, se não existe esse mundo espiritual cheio de detalhes engraçados e às vezes ridículos dos espíritas, eu acho que a gente deveria criá-lo, né? Então, daqui a uns 5 mil anos ou 5 milhões de anos, a gente talvez tenha condições de fazer com que a maior parte da nossa existência esteja no tal do mundo espiritual, que pode ser, sei lá, um mundo virtual, e nós ainda vamos ter a experiência de, sei lá, férias em corpos físicos, ou até o contrário, né? Pode ser que a gente simplesmente desenvolva videogames mais imersivos em que a gente possa esquecer que a gente está jogando, né? Então essa seria a versão daqui 5 mil anos da reencarnação, né? Então eu não vou jogar Counter-Strike uma quinta vez, eu vou ter uma quinta reencarnação como alguém que vai nascer, se desenvolver, fazer todo o treinamento para ser um terrorista ou um antiterrorista, e eu não vou saber que estou jogando, né? É mais ou menos isso que é a noção de uma reencarnação. Eu sou um espírito imortal,
imortal, que existe há muito tempo, e que faz lá, planeja uma reencarnação e aí esquece que está seguindo um plano, né? Porque parte da graça é não saber, né? Mas aí, claro, vai depender da mitologia, vai dizer que não, agora estamos passando por uma nova fase em que saber vai fazer parte. Aí eu sinceramente tenho dificuldade de levar muito a sério que isso seja verdade. A minha maneira de encarar esses relatos são: essas pessoas parecem muito bem intencionadas, muito entusiasmadas, algumas parecem muito boas, algumas parecem muito afrescalhadas, né? No sentido não da homossexuais, mas muito. E agora, meus irmãos, vamos não sei o que. De repente o cara é até mais hétero do que eu, né? Mas o cara fala de um jeito de velhinha, né? Para mim isso é um pouco chocante, é meio kitsch, né? Mas mesmo assim eu acho interessante, eu acho que as pessoas não são más, né? Também boas não são, né? Não são melhores do que eu. Ou não são muito melhores do que eu. Talvez sejam melhores que eu porque são mais dados a caridade, obras para pobres, né? Pobres com problemas graves, né? Eu tenho relativamente pouco interesse por essas outras pessoas, né? Mas entendo que é importante que alguém goste de cuidar delas, né? Ou talvez não de tantas, mas enfim, são coisas que eu mesmo respeito com uma certa dificuldade de entender, né? Qual é a utilidade, qual é a graça. A ideia geral é que somos todos, na minha concepção, somos todos a mesma consciência de perspectivas diferentes. Eu sou você, só que tu sou eu da tua perspectiva e eu sou tu da minha perspectiva. Parece maluquice, e é um pouco, né? Mas é um pouco com a maluquice da Santíssima Trindade. É o mesmo Deus, pessoas diferentes. Então, criar um mundo espiritual, caso ele seja só uma fantasia bem delirante, né? Pode criar também um mundo bastante arbitrário, muito parecido com o mundo espiritual delirante, na minha percepção, que os espíritas, por exemplo, pululam de variações sobre ele, né? Com muitos detalhes, tipo Chico Xavier, almirante malvado que fez uma guerra nuclear. Mas eu gosto de pensar que talvez eles estejam falando a verdade em alguns sentidos, como por exemplo, talvez nós já estamos no futuro fazendo o projeto Recriação dos Ancestrais. Como é que era? Eu sou uma coisa muito diferente do que eu sou hoje, mas que brinca de ser eu. Então eu esqueço, como é que é? Durante o sonho ou sono, eu volto a ser o que eu era, e aí eu faço lá as minhas coisas, eu continuo fazendo, eu consigo fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, não sei. Mas de vez em quando, então, eu volto, quando eu acordo aqui, né? Eu era uma borboleta e agora sou um filósofo chinês. Então, eu sou um espírito, mas eu me acordo como uma pessoa encarnada, né? E aí eu esqueço que eu era um espírito e assim por diante, né? Não, quando eu sou um espírito eu não esqueço que eu estou encarnado. Essa é uma das versões, né? E pode ser que isso esteja ocorrendo porque nós já estamos, então, há 5.000 anos adiante, ou 5 trilhões de anos adiante, e nós fazemos essas experiências. Vamos jogar Age of Empires, ou não vamos jogar Age of Empires, vamos jogar contribuintes semi-escravos da estado de bem-estar social nos séculos 20 e 21. Né? Pode ser o joguinho, né? Que a gente joga esquecendo que está jogando. E isso pode ser, então, o mundo espiritual já foi criado. Se não foi, então nos cabe talvez vir a criá-lo. Né? Então vamos, com a tecnologia, né, com a política se desenvolvendo, a gente vai poder futuramente criar todas essas camadas de complexidade adicionais do mundo espiritual sobre o mundo material. Bom, era isso. Boa eternidade, 1 trilhão de anos de cada vez.